Uivo de solidão, nação Garou. Aqui quem fala é Pedro Nogueira e mais uma vez sozinho no teste de enigmas, saudando vocês para falar sobre filmes. Para não ficar nessa depressão toda de estar sozinho aqui, vamos fingir que eu tô sendo exclusivista como se eu fosse uma Fúria Negra ou talvez um Garra Vermelha, beleza? O pessoal que acompanha os Garowcasts, Quebra do Osso e Teste de Enigmas já deve estar bem familiarizado com a tendência que nós temos de citar filmes bons e ruins para sustentar os nossos exemplos, né? Para que a gente possa se fazer entender quando está falando sobre Lobisomem Apocalipse. Nos últimos testes de enigmas, conversei com vocês sobre Lobisomem Americano em Londres, um clássico dos filmes de terror e comédia, e também Wolfen, um filme que é mais desconhecido, mas que se encaixa perfeitamente na temática espiritual, se eu posso dizer isso, de Lobisomem Apocalipse. Hoje, eu pretendo falar sobre mais um filme de lobisomem, um clássico que saiu também no ano de 1981, assim como os já previamente citados, e dessa vez eu acho que esse filme ele embarca bem mais na temática terror do que comparado com os outros dois anteriores. Se em Lobisomem Americano em Londres a gente tem um pouco de comédia e também uma perspectiva bastante crua sobre a transformação, e em Wolfen nós temos toda a temática espiritual, toda a ideia de herança e de pertencimento, que são bem importantes para o jogo. Em The Howling, ou Gritos de Horror, como é o nome aqui, que saiu aqui no Brasil, a gente tem bem mais aquela pegada de conspiração, pavor, de selvageria mesmo. Beleza? Então, para o pessoal que chegou até aqui e ainda não assistiu o filme e pretende ter essa experiência imaculada pelas minhas palavras, pausa lá, assiste o filme, é bem legal, e depois vem aqui ouvir o teste de enigmas. E se você ainda não assistir e mesmo assim quer continuar, esteja avisado. Beleza? Então vamos lá! Você está ouvindo o teste de enigmas da nação Garou. Bom, galera, só uma ficha técnica rápida sobre o filme. Como eu já disse, ele é de 81, assim como os outros dois que a gente já citou aqui. Ele foi dirigido por Joe Dante. Ele estrela Diana Wallace, Patrick Macnee, Dennis Dugan e Robert Picardo. A história segue Karen White, uma âncora de televisão de Los Angeles, e ela está sendo perseguida por um assassino serial chamado Eddie. Como ela é famosa, né, talvez ela seja um interesse das ilusões desse Eddie, e ela resolveu cooperar com a polícia, permitindo se aproximar desse serial killer para que assim a polícia possa capturar ele. E aí eles fazem um acordo e o filme ele começa justamente no momento em que a Karen está indo se encontrar com esse cara num cinema pornô. Acho interessante que não só em 81 a gente tem esses 3 filmes aí de lobisomem que são bons, mas a gente também tem uma referência já repetida a cinema pornô. Talvez fosse uma coisa bem comum naquela época, né? Então, nesse cinema pornô, a Karen ela vai para uma daquelas cabines isoladas, como é que chama aquilo? Não sei, eu nunca fui no cinema pornô, mas eu tô me referindo a uma cabine onde você vai lá assistir seu filme sozinho, o que é diferente do que aparece lá no final do Lobisomem Americano em Londres, que é de fato um cinema, né, coletivo. Aqui a pessoa ia para uma cabinezinha e assistia o filme lá com sua privacidade. Ela começa a assistir um filme que é inclusive bem desagradável. E aí, nesse momento, uma figura surge atrás dela, a gente não vê o rosto dessa pessoa, mas fica subentendido que é o Eddie, e ele força a Karen a continuar assistindo aquele vídeo desagradável no qual uma mulher está sendo estuprada. Então, quando a Karen se vira para olhar, né, e vê o Eddie, ela grita. Nesse momento a gente tem um corte, a polícia que estava tentando contato com a Karen pela escuta que ela estava usando, mas não estava conseguindo, invade o cinema e começa a atirar.
Eles atiram em direção à cabine onde a Karen está gritando, acertam o Ed, e embora a Karen saia de lá ilesa, ela fica com uma espécie de amnésia ou bloqueio de memória por conta do evento traumático. Afinal de contas, além dela ter sido forçada a assistir um pornô lá sob estupro, uma coisa altamente escrota, quando a polícia chegou atirando e acertou o Ed, a Karen estava sendo a vítima desse tipo de ataque por parte dele. Por conta dessa amnésia que a Karen passa a sofrer, ela tem vários problemas conjugais e por isso o terapeuta dela aconselha que ela vá para uma região isolada que ele mesmo administra, uma espécie de resort para tratamento de pessoas com distúrbios mentais ou que está passando por algum problema mais grave, que se chama A Colônia. Ela considera a ideia, conversa com o esposo, que se chama Bill, e os dois decidem então ir passar um tempo lá na colônia até que ela esteja mais recuperada e possa voltar ao trabalho de âncora de televisão. A chegada na colônia é bem legal. Vários personagens são apresentados em meio a um churrasco noturno que está acontecendo na praia. Todo mundo está sendo bem amistoso com o casal que acabou de chegar, né? O Bill e a Karen. E tudo ocorre bem. Alguns personagens são bem estranhos, mas isso não é nada de esquisito para a trama, porque a gente está na colônia conhecendo pessoas que estão passando por tratamento psiquiátrico intenso. A gente vê um velho, por exemplo, que fica conversando umas coisas sem sentido, como se estivesse bastante alarmado. O Dr. Wagner, inclusive, tem que intervir em determinado momento lá, que ele está dando um chilique. E tem também a Marcia, que é uma pessoa de bastante importância na trama. Ela é bem bonita, ela está sempre vestida de couro em todas as cenas que ela aparece. Eu acho que, inclusive, esse personagem deve ter ajudado a lançar a moda da gótica suave, que veio vingar tanto depois na década de 90, né? Mas ela é um personagem interessante. Ela tem toda uma vibe bruxona, né? Bem ameaçadora e pra frentex. Inclusive, durante esse churrasco, ela dá em cima descaradamente do Bill. É só o Bill mesmo que presencia isso, ela não faz na frente da Karen, mas ele também rejeita todos os avanços dela, porque ele está bastante preocupado com o bem-estar da esposa. Inclusive, antes de chegarem na colônia, tem uma cena em que o Bill é retratado como sendo bastante compreensivo com as dificuldades que a esposa dele está passando, né? Ele acompanha ela na colônia justamente para ter o suporte, né, do esposo e tudo mais. É um personagem bem legal. Mas conforme o tempo vai passando, a estadia dele na colônia parece afetar, inclusive, a personalidade dele. Em determinado momento, depois dessa confraternização na chegada, ele está voltando sozinho para a cabana e é atacado por um lobisomem. Depois desse ataque, é que o comportamento dele começa a dar uma guinada total. Ele começa a ser frio com a Karen, ela começa a desconfiar que ele está de fato tendo um caso lá com a tal da Marcia. Depois dela acusá-lo de estar sendo infiel, ele dá uma resposta qualquer, diz que não tem nada a ver e vai dar um passeio. Eis que nesse passeio ele está indo justamente encontrar a tal da bruxona Marcia. Ele está indo para a cabana dela, que fica afastada. Eles se encontram no meio do caminho, no bosque, e aí tem uma cena que eu acho muito legal, porque os dois têm um sexo selvagem sinistro na forma Crinos. 2 lobisomens lá transando. A transformação ocorre enquanto eles estão se pegando. É muito bem feito. Eu não arrisco dizer qual transformação é mais bem feita, se é desse filme ou se de um lobisomem americano em Londres. Até porque o lobisomem americano em Londres é muito celebrado pela transformação, mas eu acho as escolhas para as transformações em The Howling muito, muito interessantes. Inclusive, mais tarde a gente vê outras na qual a pele das criaturas ela parece borbulhar e se deformar antes de assumir a nova forma. E nesse filme as transformações demoram bastante, todas elas. Então a gente fica um tempo contemplando aquela mudança, o horror.
os gritos de pavor, tanto das vítimas quanto dos próprios lobisomens. É bem legal. Mas então, voltando à cena. Eles estão lá, né, transando e se transformando numa espécie de frenesi esquisito pra caramba. E aí o meu único problema com essa cena é justamente a última tomada dela, na qual um dos efeitos especiais envelheceu muito mal. Mas não tem nada a ver com o Crinos em si. É uma espécie de um CGI muito velho. Depois disso, com todas as mudanças do comportamento do esposo, a Karen começa a ficar bastante nervosa e telefona para Terry, uma amiga dela lá da cidade. A Terry e o namorado dela estão continuando a investigação em relação ao Ed, que é o nosso serial killer lá do início do filme, e eles descobrem uns desenhos bastante peculiares que depois vão provar uma ligação do Ed com essa tal colônia, porque ele havia desenhado um dos cenários lá daquele lugar. E também, depois de visitar o necrotério, eles descobrem que o corpo do Ed, que supostamente teria sido morto pelos policiais, na verdade não se encontra lá. Isso porque, como fica estabelecido pela mitologia do filme, os lobisomens só podem morrer com bala de prata, seguindo aí a ideia clássica do folclore. Depois disso, então, a Terry e o namorado decidem ir lá para a colônia para fazerem companhia para Karen, que está bastante nervosa. A Terry então chega na colônia, passa um tempo com a Karen, se familiariza com o local e se infiltra secretamente no escritório do Dr. Wagner para encontrar os arquivos sobre o Ed, o serial killer. Enquanto isso, Chris continua na cidade fazendo as investigações de lá. A Terry encontra os arquivos sobre o Ed e consegue fazer um telefonema e explica o que está acontecendo lá. Só que nesse momento, o Ed aparece e confronta a Terry. E aí tem uma transformação bem longa, a transformação mais famosa do filme. Os efeitos são espetaculares. Eu acho muito legal, embora talvez algumas pessoas não vão gostar da ideia de bolhas, como eu já descrevi antes. Mas eu acho que vale muito a pena conferir. É muito interessante. Eu já disse isso outras vezes, eu acho que no teste de enigmas mesmo, sobre as 5 formas. Eu não acho que todas as transformações devem ser iguais, não. Como se todos os lobisomens transformassem da mesma forma. Sei lá. Isso é uma coisa que eu gosto de caracterizar mais individualmente. E aí, levando em consideração esse tipo de transformação meio nojenta que a gente tem em The Howling, eu acho bem apropriado para algumas tribos, para alguns tipos de personagem. Mas voltando para a história, então, a gente tem essa cena na qual o Ed se transforma em lobisomem, mas a Terry ela é capaz de se defender usando um frasco de ácido que tinha na sala onde ela estava. E aí ela consegue escapar. No dia seguinte, o Chris chega à colônia, porque a namorada tinha telefonado. E ele se preparou, sabendo mais ou menos o que ele ia enfrentar. Ele foi numa loja de antiguidades, que é mostrada mais cedo no filme, e compra umas balas de prata lá. Essas balas de prata, elas não estão lá. Na verdade, elas estão lá só para impulsionar adiante a narrativa. Mas é dito durante o filme que uma pessoa tinha encomendado aquelas balas, mas nunca havia ido buscar o produto, dando a entender de que talvez essa pessoa soubesse da existência de lobisomens, tenha tido a vontade de se defender, mas aí não foi capaz de fazer porque foi morto antes. Então, sabendo que existe essas balas de prata lá, um número limitado, ele compra nesse antiquário e vai para a colônia. Chegando lá, ele encara o Ed, que aparece com o rosto desfigurado. E o efeito nessa cena é espetacular. Todos os efeitos, né, da transformação ou as maquiagens, não sei dizer assim, talvez estáticas, são muito legais. Vale muito a pena dar uma olhada por isso. Então ele consegue matar o Ed, porque ele tem prata. E aí, nesse momento, a Terry já foi capturada, já tinha sido morta, mas a Karen ainda tá fugindo. Ela e o Chris, então,
vão juntos até o local onde todos os lobisomens, que são todos os personagens que habitavam aquele local chamado Colônia, estão reunidos. Seria, no linguajar de Lobisomem Apocalipse, centro do Caerne, talvez o local de reunião do Caerne, não sei se seria exatamente o coração, porque eles estão rodeados por matas, né? Mas ali certamente seria, sabe, o local de assembleia. E nesse local, os lobisomens eles veem a aproximação dos dois, não se intimidam com a arma, porque não sabem que ele tem prata, e aí ele informa, eu tenho prata, e vai atirando em todo mundo. Essa cena é bem legal, eu mudaria algumas coisas, porque eu acho que a direção, ela falha um pouco, não quero criticar demais, né, não entendo de cinema, mas eu acho que falha um pouco em demonstrar a força, a brutalidade, a selvageria do Crinos. Eu acho que se ele não tivesse chegado conversando e já tivesse chegado sentando bala e matando os lobisomens, seria mais efetivo do que ter esse confronto verbal, que tira um pouco da ameaça e também da possibilidade dos lobisomens agirem rápido e simplesmente se livrarem dos tiros. Mas, detalhes à parte, eles conseguem matar alguns nos tiros, aprisionar os outros dentro dessa cabana coletiva lá e tacar fogo. Muitos ainda assim conseguem escapar arrebentando as tábuas, mas aqui nesse momento eu volto a afirmar que eu acho que a direção deveria ter mostrado os lobisomens saindo dessa cabine que está pegando fogo com muito mais facilidade para demonstrar o quanto eles são fortes. Os dois correm, conseguem entrar no carro, são rodeados por lobisomens, mas o tempo suficiente para dar mais alguns tiros e fugir. Temos um corte e chega na cena de fechamento do filme. A gente vê novamente a Karen no seu posto de âncora de televisão e em vez de ler o teleprompter, ela começa a improvisar e falar que vai revelar a realidade para todos, porque todos precisam saber sobre os horrores que existem nas sombras. Ela então se transforma em Crinos. E essa cena teria acabado de forma espetacular se o Crinos dela não fosse fofinho. Porque puta que pariu, que potencial perdido. Porque ao longo desse filme a gente vê um dos Crinos mais assustadores e terríveis que apareceram já no cinema. Existem alguns que são feios e não metem medo. Existem alguns que são belos demais, como cães cheios de pedigree. E aqui a gente tem exatamente o que eu considero um monstro, exceto o Crinos da Karen. Eu entendo que eles quiseram amenizar para ela não deixar de ser a nossa protagonista na última cena, mas é muito tosco. De qualquer forma, a ideia narrativa é muito interessante. Ela querer, usando o linguajar de Lobisomem Apocalipse, levantar o véu para toda a população, eu acho uma coisa interessante. Eu não sei como eu lidaria com isso narrativamente, mas é bem legal. Essa última crítica que eu fiz, ela é de longe a menos importante. Ela tira sim um pouco do impacto final do filme, mas até aí a experiência é tão alucinante que não abaixa a pontuação do filme para mim não. Só que eu acho que ele lida com alguns temas meio delicados. No início do cast eu falei, né, tem cenas que envolvem estupro. Não existe nada muito gráfico, mas eu acho a escolha de falar sobre isso um tanto quanto complicada. Eu escolheria não fazer isso. Eu sei que esse filme é uma adaptação de um livro, eu nunca li o livro, então também falta esse contexto para saber se isso é realmente importante no filme ou não. Fato é que existe uma associação entre a selvageria do lobisomem e o desejo carnal, porque a primeira transformação completa que a gente vê é uma cena de sexo. Eu não sei exatamente o que o escritor, o roteirista e o diretor estavam mirando com isso, mas fica claro, só falha no comentário ser mais explícito, na minha opinião. Mas tudo bem. Sobre o terror, eu não tenho nada a criticar. Eu acho que esse filme é bastante efetivo, ele tem jumpscares,
mas muito mais do que jump scares, ele tem cenas de horror corporal bem grotesca que eu acho que se sustentam até hoje. É claro que os efeitos eles são datados, mas eles não são tão datados quanto alguns efeitos digitais muito mais recentes, né? Os efeitos digitais envelhecem muito mais rápido, enquanto essa escolha de usar prostéticos e fazer uma transformação puramente material, eu acho isso incrível. Já elogiei antes no teste de enigmas sobre um lobisomem americano em Londres e permaneço com a minha ideia aqui. Essa transformação ela ganha muito por ser original no tipo de forma que ela faz, por ser demorada e por ser feita com efeitos práticos. Confiram. Eu tenho também algumas críticas em relação à interpretação de poucos personagens, na verdade. Eu não gosto tanto da Marcia, mas a participação dela como humana, entre aspas, ela é curta em relação ao que ela vai se tornar depois, o monstrão. Então tudo bem. E como eu já falei, as cenas em que os lobisomens estão todos transformados e poderiam estar exibindo uma violência brutal, fica um pouco meio de pau mole, assim, não tem tanta empolgação não. Mas eu acho que até se fizesse uns cortes mais dinâmicos, as cenas poderiam ficar mais interessantes, não precisaria mudar tanta coisa assim não. Agora, tentando encaixar The Howling no universo de Lobisomem Apocalipse, a gente tem alguns problemas mais óbvios. O primeiro deles é sobre como uma pessoa se transforma em lobisomem. Fica bem evidente que eles seguem a mitologia clássica em que um lobisomem passa a maldição para outro, transforma outro através de um ataque. Afinal de contas, o Bill, o esposo da Karen, ele se transforma depois de ter sido atacado por um lobisomem. Mas eu não considero isso uma norma. Eu não preciso mudar essa cena ou esse conceito para a realidade de Lobisomem Apocalipse prevalecer. A gente pode considerar várias coisas para justificar tanto o ataque quanto a transformação posterior sem que um cause o outro, sem que um seja o motivo do outro existir, né? Por exemplo, talvez os lobisomens que já habitavam a colônia soubessem que aquele homem, o Bill, estivesse prestes a se transformar. Eu estou reutilizando a ideia que eu descrevi em Lobisomem Americano em Londres, sim, mas eu acho que ela funciona muito bem. Se houvesse uma ideia de que ele estivesse próximo a sofrer a primeira mudança através de ritual ou dons, eles poderiam tentar conduzir essa transformação. E eu vou utilizar essa ideia só para ele. Porque quando a Terry é atacada, ela é morta. A gente não vê ela se transformando. E quando a Karen, junto com o Chris, confrontam os lobisomens lá na cabana, que eu chamei de local da Assembleia do Caerne, os lobisomens falam que ela poderia se unir a eles, dando a entender de que ela poderia ser transformada também em lobisomem. Mas eu faria uma ligeira correção de interpretação sem mudar nada no roteiro do filme. Talvez eles estivessem chamando ela para se unir ao lado deles, e não para ser transformada numa lobisomem também. Eu considero que esses lobisomens são da Wyrm por todo o comportamento exibido ao longo do filme. Em primeiro lugar, o Ed, que é um serial killer. Em segundo lugar, nós temos o Doutor, que faz esse processo de aliciamento e que usa a colônia como um lugar para se concentrar em outros propósitos, né, propósitos secretos. Então, todo o cenário da colônia e desses lobisomens, para mim, se aproxima muito mais da Wyrm do que Lobisomens de Gaia. Então, se a gente considerar tudo isso uma colmeia da Wyrm, eu acho que o convite que eles estenderiam a Karen não precisaria ser para ela ser transformada num Garou, nem nada do tipo. Mas sim que ela pudesse ser um veículo para a Wyrm, como se ela pudesse ser possuída por um maldito, se tornando assim um Fomori. Eu acho essa ideia, inclusive, bem elegante para um
para um jogo. Imagine que um parente de qualquer tribo tenha sido aliciado pelos dançarinos da Espiral Negra para ele se tornar um Fomor, e que o cônjuge dessa pessoa aliciada fosse também um Garou prestes a ter sua primeira mudança, e os dançarinos da Espiral Negra e agentes da Wyrm, sabendo dessa informação, foram atrás dos dois para tentar cooptá-los. Eu acho essa ideia muito interessante. Então, com essa ideia de uma instituição aparentemente benéfica que promove saúde mental ser, na verdade, uma fachada para uma colmeia de dançarinos da Espiral Negra que atrai pessoas para que elas sejam possuídas por entidades da Wyrm, ou então que sua natureza Garou seja revelada para esse lado, eu acho isso tudo muito, muito legal. Eu acho que essa ideia toda ela pode ser expandida, inclusive, para envolver elementos como a Pentex, já que a gente falou de um mal institucionalizado, ou então talvez umas outras propostas de expansão que envolva tribos, né? Já que a gente também tem uma localidade específica para o jogo e um ambiente muito claramente Garou. Então, gente, esses são meus centavos sobre The Howling, ou Grito de Horror, de 1981, o terceiro filme de lobisomem que eu falei aqui para vocês, que junto com os outros dois deve compor aí a trindade metafísica dos filmes de lobisomem de 1981 ou qualquer porcaria assim, tá certo? É claro que existem vários outros, né? Existem os clássicos da Universal, existem também alguns filmes da Hammer com aquela pegada bem gótica, e também os filmes mais atuais, cheios de gore, como Ver, ou então Wolf Cop e sua comédia escrachada. Vocês escolhem o que eu vou assistir a seguir, beleza? Então, se quiserem aí que eu faça uma resenha sobre, sei lá, Lisbela e o Prisioneiro, Canibal Holocausto, Begotten ou Digimon, é só mandar aí pro nosso e-mail da Nação Garou. E para garantir que a Corvinho não vai entrar em frenesi corvo, me xingando porque eu gosto de filmes cult, fica aqui a minha citação final de um filme que mesmo assim o Corvo não assistiu. Hasta la vista, baby. Este programa foi editado por @etnoesquizo.